Boa noite a todos que estão assistindo a TV Barretos. Sejam bem-vindos ao programa Saúde na TV. Hoje o assunto que iremos falar é um assunto muito comum no nosso meio, que é a dor lombar. E o convidado dessa noite é o neurocirurgião Dr. Flávio Matheus Maccheroni de Carvalho. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, Dr. Munir. Agradeço muito pelo convite, agradeço a TV Barretos. Vamos falar um pouquinho, né, de dor na coluna lombar, né? Que é o significado dessa entrevista, para a gente falar de lombalgia. E principalmente em relação à neurocirurgia, não lombalgia só, lombociatalgia, que é o famoso ciático que a população tanto fala, né? Que é uma dor na região lombar que se irradia para o membro inferior. E é um problema, assim, um caso muito frequente, né? Que é dor lombar, ou seja, dor nas costas que vai para as pernas. E quem é que nunca teve uma dor nas costas, né? As estatísticas falam que 70% da população durante a vida vai provar de uma dor lombar, dor na coluna de uma forma geral. 70%, é muito grande, acima, né? Disso, às vezes. E antes de a gente falar diretamente da dor lombar, eu gostaria que você explicasse para nós, para os nossos telespectadores, a parte anatômica. O que é que dói ali dentro da coluna, um ossinho ali? O que é que dói? O que é que acontece que joga dor lá para a perna? O que acontece? De uma hora para outra, né? A pessoa vai fazer uma atividade física, faz um esforço repetitivo e aparece com essa dor de um dia pro outro. Né? Que pode gerar uma dor tão intensa de a pessoa não conseguir andar. Né? Com certeza. O que é, né? Fala um pouco da anatomia. Região lombar. A coluna do ser humano se divide em segmentos cervical, torácico e lombar. Porque muitas das vezes o paciente chega no nosso consultório, doutor, estou com a dor lombar, e leva a mão na cervical. E não. Região lombar é uma região que se compreende acima da linha da cintura e abaixo da região do gradil costal. Tem uma imagem? Dos arcos costais. Tem lá a imagem. Tem uma imagem. Dá para pôr essa imagem? Aí. Então, essa é a região lombar, onde que esse paciente está com a mão. Uma foto ilustrativa, né? Com certeza. Que é o segmento que está em laranja ali, que é acima da linha do glúteo, né? E abaixo da região das costelas. Essa é a dor lombar, dor lombar, que se compreende as 5 vértebras lombares, né? Tá legal. Que muitas vezes vem nos exames de L1 a L5. Então, L1, primeira vértebra lombar, e L5, a última vértebra lombar. A última vértebra lombar. Acima dela é... região torácica, já que já tem esse outro desenho tá ilustrativo. Tem outro desenho. Aí, isso. O que está em rosa é a região cervical, compreendido é no pescoço. No pescoço. Abaixo da cabeça, são 7 vértebras cervicais. Tem as torácicas também. Que é aquela que está em amarelo, são 12 vértebras torácicas. E nela se inserem as costelas, né? Também. E as lombares são aquelas que estão naquela cor roxa. São as 5 vértebras. Existe uma variação anatômica que muitas vezes vem em laudos de ressonância, VT, que é uma vértebra de transição. Agora sim, como é que você define? A pessoa chega no teu consultório com uma clínica, com uma queixa. Aí você vai falar assim, isso é uma lombocitalgia. Como é que você define isso? Com certeza. Doutor Munir, é fácil a gente definir e tem exames que a gente pede para orientar esse paciente também. Se o paciente hoje em dia apresenta uma dor lombar, o senhor mesmo refere para mim, doutor Flávio, fui entrar no carro, deu um jeito na coluna, estou com aquela dor. Que exame que eu devo fazer? Que dor é essa? Eu vou especificar para o senhor, essa dor é puramente na região lombar, doutor Munir? Ou ela tem um território que ela se irradia? Isso é muito diferente para a gente. A gente, o neurocirurgião, avalia dessa forma. Porque uma dor que é puramente da coluna lombar pode ter sido de uma distensão muscular, um trauma. Aí faz parte da anamnese. Sabe a origem dessa dor? O paciente caiu, levou uma pancada, como fosse o Neymar, né, na Copa do Mundo. Ficou muito claro, todo mundo vinha perguntar. Até depois vou mostrar na anatomia o que o ossinho que ele fraturou, que dá simplesmente dor lombar. Ele não tinha uma lombociatalgia, que é aquela dor que irradia para a perna. Então, voltando para definir. Então, dor lombar, puramente lombar. Tem várias patologias, desde infecciosas, inflamatórias, traumáticas, mas lombociatalgia, que é a dor que o neurocirurgião especificamente trata. Que ciatalgia já é do nome ciático, né? Que a população, de uma forma geral, estou com uma dor no ciático. O ciático está inflamado. Por quê? Emerge da coluna lombar as raízes nervosas que vão formar o plexo ciático, que é o nervo ciático, que é o nervo que desce para toda a perna. E a pessoa, muitas das vezes, doutor Munir, não vem referindo só essa dor lombar. Ele refere um território típico dessa dor. Que nós ela radia para uma região específica, que nós chamamos de dermátomos, que é uma região típica inervada para uma raiz nervosa. Porque na região lombar de L1 a L5, que é o que a gente chama até a transição de L5 a S1, que é a primeira vértebra sacral, que emerge uma outra raiz,
Todas as raízes vão formar o ciático. Ah. E cada território, pela queixa do paciente, uma dor na região anterior da coxa, é uma raiz que inerva. Uma dor na região posterior, panturrilha, uma dor na sola do pé, são raízes específicas. Então, se a pessoa tem uma dor, é muito legal o que você está falando, estou achando super interessante. Uma pessoa, lombocitalgia, geralmente começa nas costas e vai chegando até o dedão do pé. Com certeza. Então, às vezes... A queixa do paciente, muito bom você ter falado do dedão do pé. Ele sente um formigamento, o dedo parece que está anestesiado. Então, pode ser da coluna. Então, a pessoa, estou com o dedão do pé amortecido. Grande, sim, mais de 50% de chance de ser da coluna. A região do plantar do pé está formigando. Está formigando, não sinto, parece que está enfiando agulhas na sola do pé. Uma desestesia que a gente chama, alteração da sensibilidade. Porque muitas vezes... É uma clínica, é uma queixa também. É uma queixa, que o paciente confunde com a nossa especialidade, né, sendo vascular. Exato. Ah, meu pé está inchando. Não, o neurocirurgia, a coluna não incha. Não incha a perna. A não ser se o paciente ficar com a perna tão imóvel que vai causar um edema por estase. A perna não está sendo movimentada e acumula líquidos lá. Posicional, né? Posicional. Isso aí tudo bem. Mas ele tem uma sensação que o pé está inchado. Parece que está um borrachão, né? Está formigando. Aí ele passa essa impressão. Mas na hora que você vai fazer um exame clínico do paciente, você apalpa a tíbia do paciente, não tem edema nenhum. O pé não tem nada ele fica inchado. com uma sensação. Uma sensação de dormência. E às vezes a pessoa chega, falando, ó, doutor, isso é na nossa clínica também, como vascular. Doutor, eu estava em casa, às vezes eu sinto um bicho picou a minha perna, um beliscão, e eu vou olhar, não tem nada. Não tem nada. Né? É da coluna, pode ser da coluna, bem provável. O paciente vai fazer um movimento e ocorre o pinçamento, num termo popular falando, que a hérnia de disco, que é a característica, a razão que gerou essa lombociatalgia, encosta no nervo e dá essa sensação de choque na perna que o paciente descreve. Agora uma pessoa tem uma dor, lombocitalgia é nas costas e irradia para a perna. Sim. Dor lombar fica localizada. Localizada. E pode ser ou bilateral. Tanto faz. Tanto faz. Depende da região que essa hérnia de disco vai acometer. Dependendo da compressão que ela faz, mais para frente nós vamos ilustrar novamente, o jeito que ela encosta nessa raiz nervosa. Se for de um lado só, uma lombociatalgia à esquerda. Vai para a esquerda. De outro lado, lombociatalgia à direita. E pode ser uma hérnia extrusa. O que é extrusa? Uma hérnia que saiu do compartimento habitual dela e está comprimindo, fazendo uma compressão tão grande que vai dar uma dor bilateral. São várias patologias, né? A gente vai tentar ilustrar algumas delas. Mais para frente eu vou ilustrar um possível escorregamento da vértebra também, que pode dessa mesma clínica também. Essa compressão é como se estivesse beliscando o nervinho da coluna. E quando belisca, pinça um nervinho da coluna, a pessoa vai sentir às vezes lá no dedão do pé. Às vezes do lado da perna, da coxa. Às vezes do joelho, a pessoa chega questionando, doutor, tem artrose no joelho. E futuramente a gente realiza uma cirurgia e essa dor desaparece. Desaparece, porque é um pinçamento do nervinho do joelho que corresponde aqui na coluna. É isso, né, que acontece. Com certeza. Agora, as dores lombares que a pessoa tem pegou um peso e, vamos supor, um espasmo da musculatura. Né? Isso entra na parte da neurocirurgia ou fica mais para a ala da ortopedia? As duas áreas andam bem em conjunto, né? Um colega depende muito do outro. Uma dor típica só da coluna lombar, a gente nunca sugere, assim, de início, fazer exames diagnósticos. O paciente fez um esporte, praticou um futebol no final de semana. E a gente não vai falar para ele fazer um raio-x, tomografia ou uma própria ressonância magnética. A gente tenta tratar, a própria literatura recomenda isso, tratar por um período de 1 semana a 15 dias, e se caso obtiver melhora, não fazer nada, aguardar. Paliativos, compressa quente, repouso, e só. Se caso essa dor persistir, aí nós começamos a fazer a investigação. Aí onde que faz a investigação. E o exame direcionada. O exame clínico do neurocirurgião, nesses casos, né? Ele é bem minucioso. Ele é bem minucioso, mas a certeza de um diagnóstico no exame clínico já praticamente quase chega a 100%. Já nos orienta, e essa é uma das maiores razões que muitas das vezes eu peço um exame já direcionado. Porque o paciente chega queixando de uma dor lombar, doutor Munir, que não está irradiando para a perna, já me dá um pouco mais de tranquilidade. Não, isso pode ser só de uma torção, uma ruptura ligamentar. Que é a linha da coluna que vai... Com certeza. Só que aquela dor que já irradia para o membro, como eu estou se referindo para o senhor, que além de ter dor, muitas vezes a gente está falando só de dor, mas a dor da hérnia de disco, que é uma lombociatalgia,
ela vem acompanhada de déficit neurológico. Ah, tá. E isso já me orienta no segmento dessa Podendo patologia, perder até a força da perna. que é uma das indicações que nós vamos falar futuramente, da indicação cirúrgica. Agora, na coluna, não sei se eu estou certo desse pensamento. A pessoa tem uma dor na região lombar, que é na coluna, né? E nas costas. Né? E às vezes o espasmo muscular, ela vai ter essa dor. Ela vai ter essa muscular. E o que seria? Da musculatura que sustenta a coluna da região lombar, não só das costas, como toda a coluna. Ela tem que ter a sua proteção e sua sustentação para manter, né, a tua anatomia, né? E essa dor lombar, cirurgicamente falando, no ato cirúrgico, a gente observa que existe uma artrose da articulação. O paciente já chega falando, doutor, estou com uma doença degenerativa, uma artrose, famoso bico de papagaio. O que é isso? É uma inflamação da articulação de uma vértebra com a outra que gera essa dor lombar pura. Então, o que é uma dor lombar pura? Uma lombalgia. É uma dor só no segmento lombar, que muitas vezes por inflamação das articulações. Se meu paciente tem uma dor no joelho, pode ter a coluna tem articulação entre uma vértebra e outra também. E não chegou a ter o comprometimento neurológico, neurológico, né? Com compressão radicular, que a gente fala. Com compressão, né? Que não seria, no caso, uma hérnia de disco, é diferente. Com certeza. Né? O tratamento, a abordagem é totalmente diferente. O pessoal está dando sinal aí com relação à externa. Dá para soltar a externa? É importante a gente fazer o exame para ter o diagnóstico certo da lombalgia? Olha só que pergunta boa. E aí, doutor? Até começou a comentar nisso, né? Com certeza. Por isso que eu sei que é muito difícil, às vezes, na rede pública, o paciente ter acesso ao médico, ao próprio especialista, muitas vezes ele já vem referenciado. Com certeza, um exame clínico principalmente, que aí a gente vai definir o tipo de dor, a característica e o local exato dessa dor. Mediante a isso, uma avaliação minuciosa, a gente vai sugerir, dentre vários exames, um deles o raio-x, que é o inicial, a gente parte para uma tomografia, uma ressonância magnética e o muito importante para diferenciar até da nossa especialidade, doutor Murilo, é a eletroneurommiografia. Que é importante também. É um exame de pouco conhecimento da população de uma forma geral, que ele vai mostrar a condução elétrica desse nervo. Ele vai definir a raiz típica daquela dor. Qual é o nervinho que está sendo afetado? Qual está sendo afetado. Sendo, ele me perguntou, um rapaz novo, jogou futebol. Qual exame? Tomou uma pancada nas costas, eu vou partir para uma ressonância? Não. Eu peço um raio-x, pode ter sido uma fratura da coluna. O próprio que eu brinquei no começo do Neymar, quebrou o processo transverso da vértebra. Não tem indicação cirúrgica, não tem nada, só repouso, que já vai fechar diagnóstico. Tá. Entendeu? Você falou que, às vezes, o raio-x da coluna lombar, a pessoa tem uma lombocetalgia. Lombocetalgia, o raio-x sempre vai mostrar alguma alteração, muitas vezes o raio-x está normal, aí você vai detectar na tomografia e na ressonância. Aí, muitas das vezes o raio-x é normal. E ele tem uma hérnia de disco no caso. Se for um paciente de uma idade mais avançada, ele já nos dá o indício. Aqueles espaços que é entre uma vértebra e outra, que é o espaço discal, ele já se apresenta reduzido. Outra coisa que a gente observa no raio-x simples, o famoso bico de papagaio, que são osteofitos. São pontes ósseas, devido à falta de atividade física, uma idade avançada. Sugere alguma coisa já. Sugere que faz o pinçamento dessa raiz nervosa. Olha só. Por isso que precisa do especialista, uma consulta minuciosa para dar esse diagnóstico. Para fechar Mas é totalmente importante, olha lá, ali está mostrando a imagem do processo transverso onde teve a fratura, né? Ali, ó. Tá na... E o que diferencia... essa foi a fratura do Neymar? Essa foi a fratura do Neymar, que é a e fratura aí do não processo opera, transverso. né? Não opera, ele é apenas uma parte óssea que dá sustentação à musculatura paravertebral, onde a musculatura se insere. Mas é a dor que a pessoa vai ter, então é que ele tá repouso... bem, muito bem, obrigado. Tá, beleza. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre dor lombar, com o neurocirurgião Dr. Flávio. O Dr. Flávio trouxe umas imagens aqui para nós com relação como é que é essa hérnia. Às vezes fica difícil para você entender, falando como é que é hérnia. O que é hérnia de disco, né? Como é que é feita a compressão dentro do nervinho? Dá para soltar a imagem? Dá para explicar para nós, Dr. Flávio? A população está vendo a imagem agora, ó. Essa é uma imagem de ressonância. Onde está aquele círculo ali, né? De ressonância magnética, né? Que é o padrão ouro para o neurocirurgião. Aquela lista branca, o que seria? É o nervo, é a medula? Então, para explicar, a nossa medula, ela vem até o nível de L1, L2. Porque na nossa fase embrionária, no crescimento da criança, essa medula está lá no filamento terminal, que é naquela região onde está aquele círculo. Só que com o crescimento da criança, na idade adulta,
a medula se localiza no nível de L1 e L2. Então, nesse território da coluna lombar, só ficaram raízes nervosas. Por isso que quando a gente fala que está pensando numa raiz, é porque nesse nível já não tem mais medula. A medula ficou no nível mais acima. Só fica os filamentos, Os filamentos. Né? Porque, na verdade, chegou aqui bem embaixo da coluna, bem embaixo, ali vira os filamentos, que é a cauda equina, né? Ela faz um monte de nervinha onde vai esparramar para as pernas. Né? É isso, né, doutor? Para nervar as pernas, né? Região sacral. E como é que é a hérnia? Comprime o nervinho, como é que é isso aí? Mostra, botar aquela imagem novamente, por Põe a favor. imagem lá de novo. Então, se vocês observarem aquela seta vermelha, o que é uma imagem de ressonância? O que vocês estão observando em quadrado Essa imagem é uma ressonância, uma ressonância magnética. No quadrado é a vértebra lombar. Aqueles espaços entre os quadrados é o disco intervertebral. E se vocês observarem onde está aquela seta vermelha maior, mostra um segmento ali que é a hérnia. Parece que está esmagando ali, né? É o conteúdo daquele disco que estava entre as vértebras, saiu todo de dentro e foi para dentro do canal medular que a gente fala. Para que serve esse disco? Ele é um amortecedor de uma vértebra com a outra. Então ele... É como se fosse uma articulação de uma vértebra com a outra. Ou é um menisco, vamos dizer. É um menisco. Ele dá estabilidade para esse ligamento, ele dá um amortecimento. Tá. Aí ele pega, ele sai fora do osso e... Tem uma imagem um pouco mais à frente, se puderem mostrar. Não é essa não, uma próxima. Isso. Agora está uma imagem bem clara, doutor Munir. Muito 10. Então, um disco saudável seria aquele de cima que está em azul. Azulzinho. Com a idade, com a doença degenerativa, ele vai ficando gasto, ele fica preto na imagem de ressonância magnética, depois nós vamos ver. E ele tem uma rotura, porque ele é uma cápsula. E ele vai herniando. Aí ele tem um ressecamento da cápsula externa e o núcleo pulposo ocorre o extravasamento. Como que ocorre esse extravasamento? Do nada, não. Mediante um esforço físico, uma falta de preparação física também, que o que dá sustentação para a nossa coluna é a musculatura paravertebral. O que acontece? Junto a esse disco gasto, falta da estrutura muscular da sustentação e uma atividade física exagerada, rompe essa cápsula e esse conteúdo de dentro do disco hernia. Por isso ela sai para fora. Aí ela hernia, onde que vai? Em cima da raiz nervosa. Se sair do lado do lado esquerdo, comprime a raiz nervosa. Do lado esquerdo. Se é do direito, pode ser dos dois lados, inclusive. Se for uma paramediana volumosa, ela comprime os dois lados e dá a dor bilateral. Com dormência, no primeiro momento dor, uma hérnia um pouco maior com dormência e futuramente até um déficit neurológico, um déficit motor. O déficit neurológico motor significa o quê? Que a pessoa já vai tendenciando a perder a força da perna. Possível indicação cirúrgica. Já bem provável, porque daí para frente a tendência é piorar no caso. Piorar se caso não tiver um acompanhamento clínico ideal. Porque se a gente pega, doutor Munir, num estágio inicial, essa hérnia de disco, a gente pode, com nossos colegas, que são nossos anjos da guarda, os fisioterapeutas, fazer uma regressão dessa hérnia de disco, com atividade de fortalecimento da coluna lombar, alongamentos, e essa hérnia tende a regredir. Existem estudos, doutor Munir, que você operando uma hérnia de disco hoje, uma hérnia de pequena a moderada, e em 10 anos você não operando o mesmo paciente, o resultado só acaba sendo o mesmo. Então, se esse paciente, se você pega no estágio inicial uma hérnia pequena a moderada, e faz um trabalho fisioterápico, com hidroginástica, alongamentos, às vezes pilates, mais para frente eu vou falar para vocês quais atividades ideais, essa hérnia pode muitas das vezes regredir, evitando uma cirurgia. Olha só. Então, se o paciente chega no meu consultório, eu nunca diga nunca, mas raríssimos casos a gente indica cirurgia de imediato. Simplesmente para aquelas hérnias muito volumosas, que não vão regredir com fisioterapia. É tentar uma terapêutica clínica, né, para depois... Certeza. Né, porque cirurgia existe suas complicações, sim. Olha só que interessante. Agora, assim, dor nas costas, dor lombar. Acho que tudo que chega de dor lombar costuma ou vai para o neurocirurgião ou acaba indo para o ortopedista. E dor lombar, só existe isso? Essa dor nas costas, dor lombar, é só dor lombar ou tem outras patologias? Isso, porque existem diagnósticos diferenciais da dor lombar. Existem diagnósticos infecciosos, traumáticos, tumorais, tumores, neoplasias, benignas e malignas, mas muito mais comum benignas, porque esse próprio nervo, às vezes, a própria bainha dele se torna espessa, sendo de uma maneira mais explicativa para a população.
estão passando várias imagens de segmentos da coluna, né? Mostrando, especificando a dor do paciente. Ali, ó. Isso aí, no caso... Mas por isso que os exames de imagem são muito... Embaixo é dor lombar, em cima dor cervical, que é do pescoço, e aquela né? no meio é a dor torácica. Torácica. E é comum dor torácica? Qual é mais comum dessas É três? mais comum é a lombar. É a lombar. Depois do cervical, aí e torácica. no último, a torácica. Né? A dor torácica, ela tem radiação às vezes? Pode radiar? Irradia para o gradil costal. Intercostal, que a gente chama. Tá certo. Unilateral ou bilateral. Já teve casos de indicação cirúrgica nesses casos? Dor Todos os torácica? níveis a gente já realizou cirurgia. Já tem indicação várias também? formas de cirurgia, existem várias técnicas cirúrgicas, uma específica para cada caso, né? Tá Por isso que cada caso. Isso eu queria deixar claro para a população, porque muitas das vezes chega no nosso consultório, doutor Flávio, meu vizinho operou, ficou aleijado, o outro aconteceu. Isso não é bem assim. Cada caso. Tem casos mais complicados e menos complicados, né? E muitas das vezes você não sabe nem a patologia que acometeu o seu vizinho, você julga sem saber. Tá certo. Me fala um pouco, né, você estava falando do diagnóstico diferencial, que né? é Que é um câncer que tem que descartar. Isso é importante. Eu gosto de falar muito quando você fala, tem o diagnóstico do câncer. O câncer, quanto mais precoce o diagnóstico, é melhor o prognóstico. Quanto mais precoce é melhor, né? Mais chance da pessoa ficar sanar dessa patologia e resolver o problema dela. Nesses casos que vem um método de imagem, né, doutor Munir? Porque nosso exame clínico sugere uma patologia. A imagem veio, graças a Deus, para nos auxiliar nisso. E ajuda bastante. Com certeza. Por isso que a gente bate muito na mesma tecla, não fazer automedicação. Porque muitas vezes vai camuflando uma patologia grave, vai camuflando, e nós chega num ponto para o neurocirurgião, um câncer de coluna lombar, né, e fica difícil de fazer o tratamento. Vamos puxar um gancho no que o senhor falou de automedicação, doutor Munir. Eu queria ressaltar à população o uso de anti-inflamatório, né? Principalmente, né? Principalmente, pessoas estão chegando no nosso período consultório, longo. Período longo, que já está cometendo o estômago e o rim. A função renal já muito prejudicada. E muitos desses pacientes, a maior parte deles idosos, claro, acabam indo para uma fila de hemodiálise devido à medicação em excesso. E isso acontece com frequência. A automedicação com anti-inflamatório tem que ser muito bem fiscalizado, muito bem acompanhado, porque pode realmente levar à insuficiência renal e levar à diálise. Né, doutor? Com certeza. E sem contar que pode dar gastrite, úlcera, pode apresentar sangramento, e a gente detecta isso com muita frequência. Com certeza. Então, tomar cuidado, não ficar fazendo automedicação. A gente sabe da dificuldade, né, que o paciente muitas das vezes tem de encontrar o especialista, mas uma coisa não justifica a outra. Porque é o vizinho, que muitas vezes o vizinho tomou e deu certo. Eu vou tomar também. Com certeza. Né? E eu gostaria que você falasse também, depois, as partes chamadas, fibromialgia, por exemplo, pode dar dor lombar ou não, né? Mas antes, eu queria que você respondesse essa externa aí. Solta para nós. Doutor, eu gostaria de saber se qualquer tipo de ginástica faz bem para a lombalgia. Olha, pergunta muito legal. Boa pergunta, hein? E aí, doutor Flávio? Cada caso é cada caso, né? Aí. Por isso que tem que fazer uma primeira avaliação, a gente definir bem que tipo de dor, que patologia que acomete a coluna desse indivíduo, desse paciente, para a gente saber o que indicar para ele. E graças a Deus existe atividade física, tanto a fisioterapia quanto o pilates, e é a mais indicada nos casos de pacientes idosos, a hidroginástica. Particularizar doença por doença para a gente saber qual a indicação melhor. Por que hidroginástica? Porque ela não sobrecarrega as articulações. Não tem um impacto, não na tem verdade, impacto né? na articulação. E muitas das doenças degenerativas acomete a terceira idade. Tá legal. E é uma atividade física que, além de não sobrecarregar as articulações, tem menor esforço cardiovascular. Mas todos esses pacientes, quando nós indicamos atividade para ele, se for um paciente mais idoso, tem que ter uma avaliação cardiológica. Não é só chegar e querer fazer uma atividade física, achando que porque exige do coração também. É importante ter essa avaliação, né? E de repente a pessoa vai querer fazer uma atividade, uma hidroginástica, um esforço e acaba sobrecarregando e poder infartar. E o senhor estava me falando das atividades físicas, como a pergunta do colega muito, muito interessante, a gente tem que particularizar uma por uma, porque a fisioterapia, eu não sou fisioterapeuta, mas eu vou falar um pouco pelos colegas. Quando eu peço uma fisioterapia para um paciente, eu intensifico o fortalecimento muscular da região. Por quê? O que dá estabilidade para a nossa coluna?
A musculatura abdominal e a lombar. Ah. E o fisioterapeuta trabalha muito bem isso. Ele fortalece isso e ele dá estabilidade. Porque quando aquele disco está doente, uma vértebra com a outra, ela começa a ter uma mobilidade. E com isso predispõe à formação de hérnia de disco. Então nossos colegas estão totalmente habilitados para gerenciar essa condição desse caso clínico. Então a pessoa teve dor nas costas Ele tem e atividade que passar física por um é importante, profissional, né? tanto Para poder, ortopedista quanto neurocirurgião. para caracterizar o tipo de de atividade dor. que ele pode fazer. Com métodos de imagem, a gente vai definir a patologia que acometeu aquela coluna daquele indivíduo. E o que ele pode fazer, que atividade ele Porque pode fazer. muitas das vezes é uma já indicação cirúrgica, a gente não recomenda atividade Nem física andar, nenhuma, no caso. Nem andar, que poderia até agravar. Olha só. Simplesmente, que no primeiro momento é simplesmente um repouso e é passar por uma avaliação do especialista. Eu vou fazer uma pergunta atrevida. falar. A pessoa deu um mau jeito, dor nas costas, aí ele pega alguém da própria família, ó, faz uma massagem aqui. É perigoso? Uma massagem não, doutor Munir. Não, né? Porque é muito externo, né? É mais a parte muscular. Tá Vai certo. trazer até um conforto para o paciente. Compressa quente, repouso. Ajuda, No né? primeiro Mas- momento é o ideal até. Se você estiver em casa, um repouso, um relaxante muscular, compressa quente, um banho quente que seja, alivia bastante. Se caso intensificar essa dor, tem que procurar um especialista. Tá, joia. Vamos pro intervalinho, já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre dor lombar com o neurocirurgião, Dr. Flávio, da Santa Casa de Misericórdia de Barreiros. Dr. Flávio, nós estávamos falando aqui, até no intervalinho aqui, a gente estava comentando com relação ao diagnóstico diferencial, né? Tem a parte reumatológica, a fibromialgia, o que mais tem, além da fibromialgia, que ele vai especificar mais ainda? Doutor Munir, eu queria enfatizar nesse bloco os diagnósticos diferenciais de uma dor lombar. O paciente chega no consultório questionando, doutor, eu tenho essa dor nas costas, eu vou tentar esmiuçar a característica dessa dor. Porque aquela paciente já chega, doutor, dói minha coluna toda. Peraí, eu tenho que separar por segmentos. É a cervical, é a torácica, é a lombar? Não, doutor, dói todas as minhas costas e desce para as pernas ainda. Isso é um diagnóstico já que chama atenção que não é da coluna propriamente dita, e sim das fibras musculares, das inervações periféricas, todo esse dorso do paciente. O que é o dorso? As costas do paciente. Pega tudo, né? Toda isso. E um dos diagnósticos diferenciais mais importantes é a famosa fibromialgia. A fibromialgia tá. Dá esse sintoma. E existe uma outra síndrome também que é paralela a essa, que chama síndrome miofacial, que poucas pessoas conhecem. O que é a síndrome miofacial? A própria fibra muscular, a terminação nervosa, quando ela passa nessa fibra muscular, devido ao estresse do paciente, muitos desses pacientes, às vezes pacientes deprimidos, ele vive com uma tensão muscular muito grande, uma contratura muscular, que é um enrijecimento da musculatura, que comprime essas fibras musculares, essas fibras nervosas, desculpe, e dá uma dor generalizada na região dorsal, que muitas das vezes responde muito bem a anti-inflamatórios esteroidais. E isso é o reumatologista que costuma... Mas não, o neurocirurgião, trata também. Às vezes a gente precisa até de uma equipe multidisciplinar. Para poder fazer o Psiquiatra, psicólogos, um acompanhamento junto com a família, ver a atividade de trabalho dessa pessoa. Miofacial. Né? Tanto a miofacial quanto a fibromialgia também. Que é um diagnóstico diferencial. Outra patologia, que até tinha imagens, se puder voltar, naquelas imagens de ressonância, que é uma patologia ainda que... Não... Pode voltar mais um pouco, mais uma, por favor. Isso. Uma frente. Mais opa. Se você puder ampliar um pouquinho, tem uma imagem ali que mostra bem um escorregamento, a segunda imagem. Essa aí? Que tem na televisão do lado direito, né? Ah, tá. Não, aquela outra imagem, por favor. A outra, aquela que estava, isso. Que mostra um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, Dr. Munir. Isso chama espôndilo, obrigado, aumentado. Espondilolistese. Mas por que isso aí acontece? Ela escorrega? Por quê? Ela escorrega. Tem pessoas que têm articulação facetária. O que é faceta? Uma articulação de uma vértebra com a outra. Aí ela é um pouco angulada mais do que o normal, o habitual, e promove um escorregamento. Muitas vezes uma queda de moto, um tombo em mais casa. Traumático o negócio. Traumático e congênito também. Congênito. É uma E a faixa associação etária que ela pega, qual que é? de adulto jovem, Nossa. a partir de 35, 40 anos. Tem isso aí. Já pode De acometer novo, né? isso. E isso, quando os sintomas disso aí é a mesma coisa que a gente discutiu. Só que é uma a dor lombocetalgia. bilateral. Com diminuição de força importante, que a gente chama de claudicação da mar. Vai nas costas e radia para as pernas. Com diminuição de força, com dormência, que faz diagnóstico diferencial com as patologias vasculares. O paciente refere que não consegue andar 2 quarteirões. Ele sente as pernas cansadas.
Nossa, aí a visão vascular está normal e pode ser um caso desse tipo. Que a partir que ela é dividida em 3 graus. Grau 1, 2 e 3. E a partir do grau 2 tem indicação cirúrgica absoluta. Tá jóia. Tem outras imagens, dá para passar? Achei muito linda. Que mostra a ilustração, né? Essa nós já mostramos. mostramos. Visto, né? Próxima. Aí é o nervo ciático, né? Que tanta população fala. Que ele é a o partir... nervo ciático, a pessoa tem dor no nervo ciático. Ele nasce aqui praticamente no Então, como eu tinha citado no início glúteo da nossa entrevista, ele forma na coluna lombar a emergência das raízes e elas vão se agrupando e formam o nervo ciático. E passa pelo glúteo ali. Pelo glúteo, naquela região do glúteo. Existem patologias que é uma inflamação. Uma delas é o síndrome do piriforme, que é um músculo que nós temos no glúteo, que ele faz uma compressão em cima desse nervo, uma inflamação local e dá como se simula uma dor da coluna. Como se fosse da coluna. E a compressão simplesmente naquela região do glúteo. E a terapêutica aí é um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, às vezes, muitas das vezes, uma infiltração. Compressas quentes, fisioterapia e paliativos. Né? Não chega a ser cirúrgico. Né? A gente faz um exame de imagem que, nesses casos, é a ressonância magnética da coluna lombar, excluindo uma patologia da coluna. A gente começa a procurar os diagnósticos diferenciais. Olha só, hein? Aquele exame que eu citei, eletroneuromiografia, ele dá esse diagnóstico. Ele vai mostrando os diagnósticos. Que é o exame que dá choquinho, né? É aquele do choquinho das agulhinhas que os pacientes têm. A pessoa reclama muito, não é? É doloroso. Doloroso, mas muito eficaz e definitivo numa indicação cirúrgica. É, onde que dá a indicação, onde que mostra uma terapêutica mais eficiente, mais adequada para esse tipo de patologia. A gente correlaciona a imagem, a clínica do paciente e a eletromiografia. Agora, tem pessoas que falam, doutor, eu estou com dor ciático. Eu sei que é uma besteira, mas eu queria que você falasse sim, é real ou não. Devido a usando carteira, né, carteira comprimida ali na região e pode dar essas dores. Se fizer inflamação do ciático? Se for uma compressão contínua de forte intensidade, mas é uma carteira só, não vai justificar não. É o que a gente chama de praxia do nervo, né? O que é praxia? Machucar um nervo, mas tem que ser uma compressão muito acentuada. Muito acentuada. Né? Isso eu não acredito que gere isso não. Tá, beleza. Tem outra imagem? Dá para passar outra imagem? Então, aqui mostra bem esse desenho, exemplifica bem. A cápsula do disco que está em roxo, o núcleo pulposo, que é o ele é o amortecedor. É o amortecedor. Esse que está entre uma vértebra e outra. O que está em amarelo ali, no núcleo daquele disco, é o núcleo pulposo. E aquelas fibras amarelas são as raízes nervosas lombares, que vão formar, cada uma de um lado, um grupo, formar o nervo ciático. E o que está evidente em vermelho ali, que está luminescente ali, né? É a compressão em cima da raiz nervosa. Ah, tá. Eu achei essa imagem tão bonita, queria que você aproveitasse nessa imagem, no caso da cirurgia da coluna. Com certeza. Né? Eu queria aproveitar essa imagem aí, eu acho que vai dar para dar uma... didaticamente vai ficar muito imagem legal. Ilustrativa importante. E aí, como é que faz aí no caso? Existem várias técnicas de cirurgia, umas delas a gente faz abordagem por via posterior, pelas costas do paciente mesmo, nós retiramos o osso posteriormente. Onde está aquela raiz, que é o que está vermelho ali, a gente faz um afastamento dessa raiz e retira aquele excesso de disco que vazou. Corta, tira fora. A gente pega, existe uma pinça, não é nem que corta, a gente pega com essa pinça e retira, afastando com muito cuidado a raiz nervosa. Aí muitos pacientes ele falam, doutor, mas tem muita gente que operou a coluna e ficou pior. É que muitas dessas vezes a compressão dessa hernia de disco é tão forte em cima desse nervo, ou que ficou por muito tempo, que esse nervo se tornou doente. Ele fica machucado. Mesmo você tirando aquela compressão, o paciente mantém uma dor. É o que a gente chama de uma desaferentação do nervo. Ele ficou muito sofrido, ele ficou isquemiado, porque o nervo ele tem vascularização dele própria. E muitas das vezes ele sofre uma isquemia devido a essa compressão muito grande, por isso que ele já foi indicado para cirurgia. E mesmo assim ele ainda fica com déficit. A neurocirurgia, muitas das vezes que a gente indica uma cirurgia, é para evitar a piora. Que ele se mantenha naquele caso, daquele estágio, já é considerado um sucesso. Já é um sucesso, não que, com a cura, mas que estabilize o quadro dele, né? Com certeza. Uma pessoa que cai de poupança no chão, esse tipo de queda é perigoso? Extremamente perigosa. Isso eu recomendo muito para as minhas pacientes mais idosas, mais mulheres também, devido à osteoporose, né, doutor Moninho? Tá. Porque a osteoporose, com uma queda dessa importante, depois se mantém essa imagem, que ela é ilustrativa, é legal para a gente mostrar a hernia de disco. Pode manter essa. Porque eu estava falando da queda. A osteoporose, o paciente leva uma queda de bumbum no chão, como o senhor mesmo disse, há um achatamento, um colabamento dessa vértebra. E se essa vértebra, o muro posterior, o que é esse muro posterior? A parte posterior da vértebra entrar para dentro daquele canal medular,
ele faz uma compressão maciça dessas raízes nervosas, Aham. o paciente podendo até perder o movimento das pernas. Olha só, nesse caso é cirurgia Na maior parte dos casos, é uma urgência sim. no caso, Uma né? urgência neurocirúrgica. Neurocirúrgica. Que existe até uma fixação, que é os famosos parafusos que estão em evidência agora, né? Que a gente tem que fazer uma fixação dessa coluna. Tá certo. Essa imagem, como é que é essa imagem para nós? Ó? Então, essa imagem mostra uma imagem no corte sagital e no corte axial. O que é? Um perfil e um corte olhando do pé para a cabeça do paciente. Aquele ossinho mais posterior é o processo De trás espinhoso. ali, né? Lá atrás, né? Aquele amarelo são as terminações nervosas. E o que está em azul com vermelho é o disco. Quando ele faz herniação, olha lá, o conteúdo sai e comprime a raiz nervosa. Deste lado, imaginando que seja o lado direito do paciente, está comprimindo só a raiz do lado direito. Essa sintomatologia vai descer diretamente para aquela perna acometida. Não tem compressão da raiz do outro lado, contralateral. Olha só que interessante. Então, dependendo da localização, ali está o nervão, né? De acordo com que ele vai comprimir, é um tipo de sintomas, que ele vai apresentar. Existem hérnias muito grandes que chega a dar uma compressão tão vigorosa nesse nervo que o paciente tem até uma alteração esfincteriana. Com déficit motor importante. Isso é uma urgência neurocirúrgica também, indicação absoluta de cirurgia. Déficit esfincteriano, ele evacua sem perceber. Ele não controla o xixi, né? não controla a urina. E acontece uma coisa chamada pé caído, né? O paciente não consegue fazer a dorsiflexão, aquele movimento de tirar o pé do acelerador, ele não consegue. Ele fica com o pé caído. Isso é uma urgência neurocirúrgica, indicação absoluta de E aí é lá na coluna. Ele está ligado ao nervo da perna tibial. A compressão lá na coluna, que vai fazer a compressão daquela raiz, na emergência daquela raiz na coluna, que vai gerar esse déficit motor importante. Devemos fazer uma ressonância magnética, um exame, para evidenciar se é essa mesma patologia. Porque existem tumores que fazem compressão. E chega nesse ponto aí também, né? Mesmo quadro clínico. Vamos para o intervalinho e já voltaremos. De volta à Saúde na TV, o assunto que estamos falando é sobre dor lombar com o Dr. Flávio, neurocirurgião. Tem uma externa, dá para soltar a externa agora para nós? Doutor, qual que é a dor da lombalgia? E na questão da fibromialgia, qual que é o sintoma? A gente até comentou isso aí, mas acho que essa pergunta do colega, vamos enfatizar. Então, lombalgia é aquela dor lombar pura, lombociatalgia é a dor lombar que irradia para uma das pernas ou para as duas ao mesmo tempo, que é a dor bilateral. E a fibromialgia, como eu já falei que tem uma outra síndrome paralela, que é a síndrome miofacial, é uma dor típica que existem pontos dolorosos desde a nuca do paciente até a região glútea, que são compostos de mais ou menos 18 pontos específicos que a gente vai palpando e localizando essas dores. E muitas vezes a dor, a palpação, o exame clínico, quando você palpa um ponto doloroso desse, Dr. Munir, nas costas desse paciente, no dorso, irradia para a perna. Então a gente... No caso da fibromialgia. Ela faz um gancho, um arco reflexo com a própria fibra nervosa que vai para a perna e simula uma dor que desce para a perna. Você aperta num ponto das costas e ele vai jogar para a perna. Reflete na perna. Nesses casos a gente faz simplesmente um tratamento clínico, né? A gente faz um acompanhamento, tanto com hidroginástica, como que a gente já mencionou também, infiltrações com corticoides nesses pontos dolorosos e obter um resultado considerável. A gente também, muitas das vezes, inicia antidepressivos, essas pacientes, mais comum mulheres, como eu mesmo já disse, respondem muito bem com o uso de antidepressivos junto. Tá certo. É uma equipe multidisciplinar para tentar tratar da dor, né? Dor não é só operando, só com fisioterapia. É uma equipe, às vezes com psiquiatras, psicólogos, tudo para tentar tratar essa dor do paciente. Tá certo. Agora, o exame complementar para dar diagnóstico de fibromialgia não tem jeito. Clínico. É cliclínico, né? A gente faz, muitas das vezes, até uma ressonância para excluir. Poxa, nessa coluna não temos hérnias de disco, compressões radiculares. Então, ficamos apenas pelo Agora, exame você clínico. falou, ressonância magnética, tomografia, o diagnóstico de uma hérnia de disco chega a 100%? Através de uma ressonância? Chega a 100%. Quando você prefere tomografia e uma ressonância? É uma dúvida de todos os telespectadores. As pessoas têm dor lombar? Fala, doutor, eu fiz uma tomografia, mas é melhor a ressonância magnética. Qual exame é melhor para lombalgia? Primeiro tem que ter um exame clínico para sugerir o tipo de dor. Se for uma dor lombar pura, a tomografia traz bastante benefício. Até o próprio raio-x. Porque ele se mostrar uma artrose, um raio-x mesmo mostra uma artrose da coluna. Que é artrose? Inflamação da articulação daquelas facetas da coluna. Isso não traz. O raio-x não vai trazer. O raio-x até mostra. Já é suficiente. É o exame mais fácil, acesso.
menos custo para o próprio sistema de saúde. Já a tomografia, a gente tanto vê partes ósseas como partes moles, porque o raio-x, o que a gente consegue ver? Osso, né? A gente não vê partes moles. O que são partes moles? Gordura, tecido celular subcutâneo e fibras nervosas, o que é o padrão ouro da ressonância. A ressonância, com o advento dela, ela trouxe esse benefício para a gente. A gente vê tanto parte óssea, que não é muito bom já na ressonância, mas a gente vê as partes moles, a gente vê medula, a gente vê raiz nervosa, a gente vê compressão radicular. E o senhor me falou que a gente fecha o diagnóstico 100% do hernia de disco, fecha com a ressonância. Fecha sempre, com a ressonância fecha. A tomografia já dá um indício, já dá um indício, já mostra o tamanho, mas não mostra especificamente a compressão. Por isso que a cirurgia hoje em dia tem muito maior benefício. A gente consegue ver bem o lugar exato onde está essa hérnia. Por isso que eu queria tranquilizar a população, que para o paciente que tem uma hernia de disco, eu vou operar, não vai ter esse risco considerável de ter uma lesão, uma sequela. Pode operar, despreocupar. Se tiver indicação absoluta, com o exame clínico correto e um exame de imagem, o resultado vai ser 100%, se Deus quiser. Hoje a gente ouve muito artrodese, né? Dá para, com essas imagens, põe a imagem para ele poder explicar para nós, doutor. Então, essa é uma imagem em AP e perfil de uma coluna que a gente observa. Isso é um paciente que foi operado da coluna. Ele com certeza tinha todos esses déficits neurológicos que eu citei para vocês. Uma dor lombar, uma dor que descia para a perna, uma dor que não melhorou com tratamento clínico, fisioterápico, hidroginástica. Já fazia uso há muito tempo de medicações sem melhora com o tratamento. Ponto. Aí passa a ter uma indicação. Se vocês observarem nessas imagens, eu gostaria que voltasse a imagem, os espaços entre as vértebras, eles estão muito diminuídos. Porque mostram doença degenerativa no estágio avançado, que ali estava contato osso com osso, dando muita dor lombar, com compressão radicular associada. E por que nós fazemos esse tipo de cirurgia? Que é a artrodese, que são os parafusos. Porque no primeiro momento parece agressivo, mas traz um benefício muito grande. Provoca novamente a estabilidade dessa coluna. Que é assustadora, essa imagem é assustadora, né? Uma coluna, mas parafusos. Isso depois fica imperceptível, fica dentro do paciente, não fica nada externo, né? E a gente, durante a cirurgia, a gente faz um afastamento da musculatura da coluna. Esses parafusos são inseridos nas vértebras e elas são interligadas para aquela barra posterior. Existe um conector entre um segmento e outro para estabilizar essa coluna. Aí aquela coluna que estava, sendo um pouco vulgar falando, frouxa, com instabilidade, ela volta a ficar rígida, não dando uma dor mecânica nesse paciente, não provocando uma dor mecânica, que a gente fala. Agora, querendo pegar um gancho da externa que a gente ouviu, com relação a esse tipo de cirurgia, artrodese, existe risco a pessoa fazer a cirurgia e ficar paraplégica, perder o movimento da perna? Existe essa incidência? Doutor Munir, o risco só se for acontecer algum contratempo intraoperatório, um sangramento demasiado, um acidente. A incidência é menor, bem menor, né? Se a cirurgia for realizada corretamente nos padrões normais, não tem por que ficar, certo? Tá certo. Existem riscos de infecção, tanto é que os pacientes neurocirúrgicos, hoje em dia, quase todas as especialidades maior são operados com termo de consentimento informado, no qual o paciente tem que ficar ciente disso. O médico dele é obrigado a explicar riscos, comorbidades, risco de infecção, de intercorrências neurocirúrgicas. Qualquer hospital do mundo, né? Qualquer hospital do mundo. O paciente tem que ser informado, esse consentimento informado é dado para o paciente, com risco até de morte, complicações anestésicas. Esse paciente, com uma cirurgia de grande porte dessa, ela é realizada mediante exames pré-operatórios de rotina, uma liberação de um cardiologista através do risco cirúrgico. Só mediante isso, uma conversa, uma explicação para o paciente, é submetida a essa cirurgia. E qual que é o tempo de uma cirurgia dessa? A média? Uma cirurgia dessa de 3 a 10 horas. De 3 a 10 horas, podendo chegar às 10 horas? Depende da equipe, do preparo. Nossa, é uma equipe multidisciplinar. E nesses casos usa microscópio ou não? Então, esse é um outro tipo de cirurgia. Uma hernia de disco simples, pura, nós realizamos um outro tipo de cirurgia, que é a microcirurgia, que é a microdissectomia. O que é isso? Retirada do disco através do microscópio. Uma incisão bem menor, um acesso, uma janela menor, que a gente retira essa hérnia. E existe hoje em dia já também, ali na ilustração, está mostrando como que é feita a fixação desses parafusos. Olha só. Através do pedículo, ele entra só através do osso, fica só dentro do osso. Visando uma estabilização dessa coluna. Porque para a gente abordar essa hernia de disco, muitas das vezes, doutor Munir, nós retiramos o segmento posterior dessa coluna, as lâminas,
gerando mais instabilidade ainda. E para essa coluna ficar firme e rígida, o paciente não tenha que usar uma cinta, a gente faz esse tipo de cirurgia. Nossa, Existem indicações, não é todo paciente que a gente faz isso. Não é, não? Não é todo paciente. Aí depois que a pessoa faz a cirurgia, a artrodese, A né? reabilitação é muito mais rápida do que as pessoas muito se mais imaginam. rápido. Ele já entra imediatamente para a fisioterapia? É necessário uma fisioterapia, não? A gente pede um período de 15 a 30 dias de recuperação, porque ele fica com dor local. Aquela dor que descia para a perna é o intuito da cirurgia, melhorar aquela dor. Mas uma dor local, ele fica no primeiro momento, sim, no local da ferida operatória. Mas isso com o tempo sara, que não é para ficar dor nenhum. O intuito da cirurgia, quando eu pelo menos falo com meus pacientes, é de melhorar de 80% dessa dor. Joia, né? Que O paciente bom que tem uma dor de 100%, melhorar 80% é Eu considerável. presencio muito o Dr. Flávio no Centro Cirúrgico, lá fazendo cirurgias, tem obrigado. praticamente quase todos os dias, né? Parabenizar o grupo da neurocirurgia, né? Vocês estão de parabéns, aliviando as dores dos pacientes. A gente vê lá no segundo andar da Santa Casa, Eu não opero pessoas sozinho, que às vezes perdeu o movimento da perna, perdeu a força da perna, e o grupo da neurocirurgia está aí brigando, né? Fazendo um certeza. belo trabalho. Nossa né? equipe, E né? quantas, a equipe toda, né? E Isso é quantas e constituído. quantas cirurgias ouvi as pessoas entrando sem condições de andar, a gente está ali todos os dias e sai andando. Graças a Deus, Né? na Isso maioria dos casos. é legado, né? É legal, certeza. né? Isso é gratificante. Com Parabenizar certeza. vocês e o grupo obrigado. todo. Estamos no final, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo convite, a você, né, pelo Você, convite. né? Opa. A TV Barretos também. Eu gostaria de agradecer também a toda a minha equipe, Dr. Oswaldo, Dr. Saulo, que me convidaram para ingressar nessa equipe. A equipe da enfermagem, os técnicos de enfermagem, toda a equipe da Santa Casa e o próprio Barretos mesmo, a cidade de Barretos, que me acolheu muito bem. Estou sendo muito bem tratado. Estou à disposição, o que puder ajudar. Obrigado por ter aceito o nosso agradeço convite. muito. Também gostaria de agradecer a Sandra Eck, que é a decoradora desse programa Saúde na TV, junto com o pessoal da Designer, que é um pessoal super agradável, que fez toda essa arte aqui, nessa mudança. Deixa eu dar um close Muito bonito. das imagens aqui atrás do Dr. Flávio. Ficou muito legal essas imagens, agradecer esse pessoal todo aí. E agradeço também pela audiência e até a próxima quarta-feira. Valeu, gente. Tchau.